Começando a gravar, gente. Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Graça e paz. Então, gente, estamos aqui mais um culto, andando na palavra. Mais um dia aqui buscando crescer no conhecimento do Senhor. E o Senhor trouxe uma palavra para poder a gente ministrar aqui hoje. E eu quero começar te fazendo uma pergunta, que é o quanto que é se você conhece a glória de Deus e o quanto você conhece da glória de Deus. Você conhece a glória de Deus? E se sim, o quanto da glória de Deus você conhece? E nós vamos conversar sobre isso hoje. O que é a glória de Deus? Como eu falei antes, nós vamos conversar sobre, vamos meditar sobre a vida de Moisés, sobre os caminhos dele, sobre as buscas dele, sobre o processo dele. E nós vamos entender que o processo é um lugar em que você conhece a glória de Deus. E, enfim, vamos conversar sobre essas coisas e vamos começar aqui, tá bom? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 19, versículo 1. Êxodo 19, versículo 1. E nós vamos ler juntos aqui. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos parar aqui um pouquinho, gente. Eu quero comentar algo. A primeira coisa interessante desse texto. Vale a pena a gente dizer que, nesse ponto, Moisés já viveu muitas coisas com Deus. Tempos de palácio, tempos de deserto, tempos de não acreditar no seu chamado, não ter identidade, não acreditar no chamado, e Deus, inclusive, confrontar ele para que ele respondesse. E aí ele respondeu, Deus deu graça para ele, e ele viveu maravilhas, né? Ele viu maravilhas com o Senhor, e através das mãos dele, o Senhor tirou esse povo do Egito. Então ele tinha uma caminhada com Deus, e ele pôde experimentar muitos prodígios de Deus. E nesse ponto que nós estamos aqui lendo, o que é mais interessante, Moisés, olha só, versículo 3, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. Então Moisés é que subiu a Deus. E desse lugar o Senhor o chamou e lhe disse algo. Então Moisés, ele já tinha um coração de buscar pelo Senhor. E ele buscou o Senhor. Muitas vezes nós estamos aflitos, apertados com todo um contexto, com circunstâncias,
até mesmo com coisas que não aconteceram ainda, até mesmo coisas que nós estamos atrasados para poder andar nelas, e estamos buscando romper em várias coisas. Mas a grande questão é que o nosso coração precisa estar buscando, na verdade, é por Deus. Porque é sempre sobre Ele. Tem que ter um desejo no coração por Deus. Senão toda a nossa vida fica desconfigurado. Jamais outra coisa pode estar nesse lugar. Nós precisamos vigiar se nosso coração está desejoso para com Deus. Desejo por Deus, uma busca constante por Deus. E a gente vê que Moisés buscou ao Senhor, ele foi ao monte. Ali o Senhor chamou ele e falou. E nessa fala de Deus, Deus fala de maravilhas que ele fez e fala dos planos dele para com aquele povo. Deus fala coisas do coração dele. E ele também fala coisas relacionadas aos planos de Deus. Ele fala de estatutos, de ordenanças, de mandamentos, de ajustes a serem feitos. Então, a partir daí, houveram direções do Senhor. Voltando no texto, versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que haverei a ti uma nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer ser animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos achegais à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor do cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegaram ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. E aí, gente, assim fez Moisés. O que é mais interessante tem nesse texto? Muitas coisas. O Senhor estava se revelando mais ao povo. E aqui nós vamos entendendo. E a gente pode desejar a Deus. É importante, como falamos agora há pouco. Mas se você quiser Deus, você vai ter que ter santidade. Se não tiver santidade, você perece. Então, se você já entendeu que você precisa desejar a Deus, a segunda coisa que você tem que entender é que precisa haver santidade. É interessante que Moisés desejou e ele subiu ao monte. Se nós desejamos, nós vamos então buscá-lo.
Se nós entendemos que santidade é necessária, nós vamos fazer o quê? Então, nós vamos buscar por santidade. Vamos ser santos porque Ele é santo. Então, é um segundo ponto importante que nós estamos vendo aqui. Depois disso, eu quero só comentar rapidamente de Êxodo capítulo 20. O Senhor começa a colocar as ordenanças. Ele fala de mandamentos. Nós não vamos ler, mas quando a gente pensa em santidade, a gente pensa em ajustes. A gente pensa em tirar de nós o que não provém de Deus. A gente pensa em aplainar os caminhos. E isso é com base na lei do Senhor, nos estatutos do Senhor, na palavra do Senhor. Como quisermos chamar, são sinônimos, os princípios do Senhor. Então, tem um alinhamento que tem que ser conforme a vontade de Deus, não a nossa vontade. E aí você vai se dobrando à vontade dele, e em geral isso acontece em um processo. Dito isso, nós vamos avançar e vamos para Êxodo 32. Nesse meio tempo, muitas coisas Deus falou para Moisés no monte. Muitas coisas Deus falou. E lá em Êxodo 32, nós vamos, especificamente no versículo 11, começar a ler. Aliás, vamos começar do versículo 7. Nesse ponto, gente, o povo de Israel falou assim, olha, a gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés aí, e nós vamos então fazer aqui um Deus para nós adorarmos. Nós vamos voltar o nosso coração. E esse Moisés a gente não sabe, né, o que aconteceu com ele, e eles fizeram um bezerro de ouro, e foram adorar, e sacrificaram e festejaram. E aí Deus fala com o amigo dele o que tinha acontecido. Versículo 11. Versículo 7, perdão. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los dos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra, de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Nesse ponto, Moisés tem um caminho com o Senhor, Moisés conhecendo mais o Senhor, conhecendo mais os estatutos de Deus, ele já tem um coração para com Deus, enquanto o povo tem outro coração. Ele conhecia Deus, mas o povo não conhecia Deus. Tem vezes nesse texto, gente, que fala assim, olha, o povo foi adorar o Senhor, né? Mais pra frente vai construir o tabernáculo, o povo leva um monte de coisa para poder adorar o Senhor, mas o coração dessas pessoas não estava no Senhor. Não existia ainda um coração no Senhor. Não se conhecia a beleza da sua santidade. Não eram amigos de Deus. Mas Moisés já era amigo de Deus, e algo interessante acontecia com isso. Existia misericórdia em Moisés. Moisés clamava pelo povo. Gente, tinha motivos claros para eles serem punidos. Tinha motivos claros.
E aí Moisés colocou uma questão lá do passado, que era uma promessa que tinha sido feita, e ele vai e intercede ali para esse povo. Enfim, Moisés tinha um coração que não era só para ele, não era só voltado para ele. Ele conseguia pensar em outras pessoas também, nesse ponto da história. Vamos continuar. Vamos para o próximo capítulo, gente. Êxodo 33. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma no caminho. Então Deus dá para Moisés uma resposta. A resposta era de fato aquela justiça estabelecida. Aliás, a resposta era esse povo poder ir para o que Deus prometeu, né, como Moisés intercedeu, só que Deus não iria com eles. Ele iria entregar a promessa, mas eles não teriam Deus. Certo? E aí, próximo versículo. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Gente, atavios são enfeites, tá? Então, era um momento de luto, era um momento de arrependimento, eles estavam cheios de enfeites. E Deus mandou: tira os enfeites. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava no Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Mais uma vez a gente vê a intimidade que Moisés tinha com o Senhor. De novo, nesse ponto da história. Falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Como quem fala com o seu amigo. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Diante dessa amizade que tinha o Senhor com Moisés e Moisés com o Senhor, Moisés também conversou com o Senhor como quem conversa face a face com um amigo. Olha o que Moisés falou para Deus.
Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Peraí, olha o que Moisés falou. Me faça saber neste momento o teu caminho. Não é o caminho que Moisés queria andar. Era qual o caminho que o Senhor tinha. Qual é o caminho que Deus desejava? Qual que era a proposta do Senhor? Qual que era... Pensa, gente, eu nem sei a palavra. Sobre o quão sublime é esse caminho do Senhor e não o nosso caminho. Moisés queria saber qual que era esse caminho. E para quê? Aí ele fala para quê? Para que eu te conheça. Então aqui nós começamos a entender o tema de hoje. O propósito do processo. No processo, no caminho de Deus, no processo de Deus, nós vamos estar conhecendo a Deus. Se você, na sua vida, está passando por um processo, você deve se alegrar. Porque nesse processo você conhece a Deus. Então Moisés pediu para conhecer o caminho do Senhor com o propósito de conhecê-lo. E tinha um segundo propósito. E assim, achar e ache graça aos teus olhos. Ou seja, que Moisés pudesse agradar a Deus. Então pense, ele queria ser o caminho do Senhor para poder conhecer o Senhor e poder assim obedecê-lo, poder assim agradar o Senhor, poder assim andar no que Deus tinha para eles, poder assim achar graça diante dos olhos dele. Gente, a gente não, quando ama uma pessoa na terra, a gente não quer agradar essa pessoa? E Deus? E Deus, e nosso Pai, e nosso amado Jesus, nós precisamos querer agradá-lo. E certamente viver o caminho que ele tem para nós vai agradá-lo. Assim como Jesus viveu o caminho que o Pai tinha para ele. Vamos avançar, versículo 14. Respondeu-lhe, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faças subir deste lugar. Então Deus respondeu a Moisés, e disse, olha, minha presença vai com você, eu te darei descanso. Então Deus já ouviu aquele clamor de Moisés. Só que Moisés, ele continua a conversa com o amigo dele. Ele continua expressando o que está no coração dele. Mesmo com a resposta positiva de Deus, garantindo que a presença ia, Moisés diz, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então ele deixa claro de novo qual que é o coração dele. Ele queria a presença do Senhor, e não promessa pela promessa. Talvez você possa dizer hoje, nesse momento da nossa ministração, Senhor, se a sua presença não for comigo, eu não quero a promessa. Pai amado, se a sua presença não for comigo, eu não quero a promessa. Eu preciso da tua presença. Eu desejo a tua presença. Eu desejo conhecer mais de ti. Eu desejo me alimentar mais de ti. Ser saciado por ti. Nós precisamos ser aqueles que são caçadores da presença, né? Tem um salmo que fala assim, buscai o Senhor e o seu poder. Buscai sua face perpetuamente. O Senhor é para ser buscado, gente. O Senhor é para ser buscado. Você precisa ter algo chamado busca constante na sua vida. Versículo 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Não é altura em andares conosco de maneira que somos separados? Eu e o teu povo, de todos os povos da terra?
Então, olha que interessante. Como que é possível saber se alguém agrada ao Senhor? Se alguém acha graça aos olhos dele? Como? Moisés responde na frase dele: se Deus anda com essa pessoa, de maneira que essa pessoa é separada. Existe santidade. Então, se você na sua vida, se Deus anda com você, e se você é santidade, você é separado, né, gente? Separação significa santidade, são sinônimos, né? Santidade significa você separar-se, viver o que Deus tem para você, ver segundo os princípios de Deus, está não. Então, se Deus está com você, e se você é separado, então você está achando graça aos olhos de Deus. Essa é uma maneira de você saber que você acha graça aos olhos de Deus, que Ele olha para você e se agrada de você. Gente, a expressão achar graça aos olhos de Deus é tipo, naquela época tinha um rei, por exemplo, né? Na época dos reis lá, tinha um rei. E eles pediam um favor pro rei. E aí, beleza. Então, o rei fala, beleza, achei graça. E eu falo, achei graça aos olhos do rei. Então, ou seja, o rei se agradou de mim. Então, a gente consegue ver que tem um modo que Deus se agrada de nós. Como está escrito, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, o que é isso? Anda na presença e ande em santidade. Ande comigo, seja meu amigo e ande em santidade. Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Rogo-te que te mostres a tua glória. Moisés queria conhecer mais o Senhor. Moisés, ele estava já cheio do Senhor, mas ele queria conhecer mais o Senhor. Ele pediu para que algo fosse mostrado para ele. Ele fez um pedido para o amigo dele. Rogo-te que me mostres a tua glória. Quando a gente fala a palavra glória, vale a pena nós dizermos aqui, gente, que glória significa... Tem muitas coisas que a glória significa. Esplendor, majestade, mas uma forma bem simples de você entender o que significa glória é a manifestação ou a expressão da bondade de Deus. Isso é glória. Se você receber mais da glória de Deus, conhecer mais a glória de Deus, você está conhecendo mais da bondade do Senhor. Tá bom? Na essência, Deus manifestar sua glória, você conhecer mais a glória, você ter experimentado mais, conseguido saber mais, tocar mais e experimentar mais da bondade de Deus do que a bondade de Deus. Por exemplo, se você está no momento, a ministração começa aqui, por exemplo, e a glória do Senhor está descendo sobre você, você vai conhecendo mais de Deus, conhecendo mais da glória dele, do caráter dele, da bondade dele. Você vai conhecer mais a expressão da bondade dele. Ele vai se falando para você. Isso pode ser uma ministração, isso pode ser um momento de louvor e adoração. Isso pode ser que quando alguém ora por você e põe as mãos sobre você. E você, no espírito, conheceu mais dele, a ponto do seu corpo cair no chão e você descansar no espírito. Então, o conhecer da glória de Deus é isso. É você conhecer, é você tocar, é você experimentar. Mas isso que é esplendor, que é a bondade dele. Então, Moisés faz esse pedido. Peço que mostre-lhes a tua glória. Moisés queria conhecer a glória de Deus. E aí Deus responde. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Toda a minha bondade diante de ti. Estão entendendo o que é a glória de Deus? Quando você experimenta porções maiores do Senhor,
você experimenta da bondade dele, você vai entendendo quão bom ele é. E te proclamarei o nome do Senhor. Ponto e vírgula. Aí Deus fala algumas coisas sobre o caráter dele e sobre a soberania dele. Ele fala: terei misericórdia, Moisés, de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderá ser a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha, numa fenda da penha, e com a mão eu te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, gente, o amigo de Moisés respondeu ele, o amigo de Moisés atendeu o desejo dele, contudo, deixando muito claro o caráter dele. Lembra que nós falamos agora há pouco sobre a santidade? Quando Deus se expressava no monte, não podia nem chegar perto do monte, e aí tinha as leis, as ordenanças. Por quê? Porque se você tiver um outro caminho, e se você aproximar, não sendo santo, se aproximar do que é santo, você perece. E aqui ele fala: Moisés, olha só, existe a minha santidade, então você vai poder ver, mas de um jeito aqui que eu te proteja para você não poder perecer. E assim, Moisés pôde conhecer mais o amigo dele. E aí, gente, isso acontece no versículo, no capítulo 33, e o 34, Moisés, nós vamos ver o que aconteceu com Moisés. Vamos lá. Versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ele te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Conheceu o Senhor também a você, conheceu o nome dele. O que é o nome do Senhor? O poder que é o nome do Senhor. O nome do Senhor. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longâmino, e em grande misericórdia e fidelidade. Aliás, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Gente, quando o Senhor desceu na nuvem, e o Senhor proclamou o nome dele para Moisés, e o Senhor passou por diante de Moisés, na mesma hora, Moisés clamou. Gente, clamor é uma resposta da sua alma. Clamor é algo muito intenso, rápido e imediato. Tá? Moisés clamou coisas que ele estava tendo revelação de Deus.
Ele diz: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longâmino, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia de 1000 gerações, e perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, e que ainda não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Quando você conhece, quando você tem um encontro com Deus, e quando você tem encontros com Deus, porque ok, isso aqui foi um momento, mas Moisés tinha uma caminhada com o Senhor, você conhece mais a glória de Deus em processo, tanto no dia a dia, quanto em momentos específicos que ele se manifesta mais para você. E quando mais ele se manifesta, mais você conhece a glória dele, mais você conhece ele e, consequentemente, mais seu caráter é mudado. Que caráter? Caráter é o que você é. Caráter é a sua natureza. Nós dependemos, gente, de conhecer a glória de Deus para nós sermos transformados. De glória em glória nós somos transformados. É necessário você conhecer a glória de Deus. Você conhecer a glória, o caráter, a bondade de Deus. E assim você vai sendo transformado. E é interessante que quando Moisés disse que ele conheceu essas coisas de Deus, ele reconheceu este Deus, na sequência ele faz já um clamor para Deus. Ele adorou a Deus e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, toma-nos por tua herança. Ou seja, quando você conhece mais de Deus, você vai ter até mais liberdade para você poder, ao conhecer o caráter dele, saber como que você, o que você tem acesso dele. Se você conhece o seu pai, sabe que o seu pai é bom e generoso, você ainda pode fazer um pedido considerando a generosidade dele. Então, quando você vai conhecendo mais de Deus, conhecendo mais o caráter dele, muitas coisas acontecem. Uma é o seu caráter ser transformado. Outra é você ter um novo nível ainda de relacionamento com seu pai, com o Senhor. E outras coisas acontecem. Por exemplo, quando Moisés foi conversar com as pessoas, essa glória estava se manifestando das pessoas. As pessoas conheciam a glória de Deus através de Moisés. Gente, desse ponto para frente, Moisés, ele andou do novo jeito. Quando você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais você anda segundo o caráter dele. Em amor, em bondade, em misericórdia, em justiça, em retidão, em equidade. Quanto mais você conhece o caráter de Deus, mais você vai andar assim. Concorda que nós precisamos andar assim? Nós precisamos andar assim. E é conhecendo a Deus, é experimentando da glória dele, que nós vamos sendo transformados. Esse conhecer da glória de Deus tem duas principais formas que ele acontece. Uma delas chama-se processo. Uma delas chama você fazer como Moisés, você subir o monte. E aí Deus te chama. Mas você é que sobe o monte, você é que busca o Senhor. Você é que busca, tem que ter um coração que busca o Senhor. E no processo, com cada situação que acontece, com cada clamor seu, com cada resposta, com cada versículo, com cada sinal, com cada irmão, você vai conhecendo mais o caráter de Deus. Então você não pode ser aquela pessoa, quando eu chamo para um processo, você rejeita o processo. Senão você fica para trás. Senão você vai ficar na sua vida rodando em círculos, repetindo ciclos. Então, aceite o processo com seu pai. Viva esta vida com seu pai. Conheça mais dele nesse processo.
Como eu falei antes, se você tem um processo, a partir de hoje, alegre-se, porque assim você está conhecendo mais de Deus. E, gente, o que mais poderoso e tremendo pode ter do que conhecer mais a Deus? Pensa, você ir lá e receber a promessa. Então, tá aqui. Mas a presença não foi com você. Você não conheceu, beleza, quem é Deus? Quem é meu Deus? Não faz sentido, não? Então, nesse processo, você vai conhecer mais o caráter de Deus. O que mais? Também existem momentos em que Deus derrama mais a glória dele, momento específico, como lemos aqui agora. Mais da glória, da presença. E você pode ser um caçador da presença. E isso tanto quando você com Deus, ou em atmosferas de glória, quando você se reúne com irmãos, por exemplo, e tem esse coração de buscar o Senhor, de amá-lo, louvá-lo, adorá-lo, Deus vai se manifestar. Deus se manifesta. Ele está presente, ele habita ali. E você vai poder conhecer mais dele. Ele vai visitar. Você pode pensar, mas espera aí, a presença de Deus, a visita dele, mas Deus não é onipresente, ele está em todo lugar? Tem dois tipos, gente, duas expressões da presença de Deus. Uma é a presença, é a onipresença, outra é a presença manifesta. Uma coisa é um atributo dele, né? Um atributo, uma característica, digamos assim. Eu me refiro agora à presença de Deus manifesta, tá bom? Eu me refiro à presença manifesta. Certa vez aconteceu no Canadá um avivamento. Para quem não sabe, avivamento é quando Deus desce na terra, na presença manifesta. E, portanto, assim como Moisés foi transformado, você também é transformado. Você arrepende de pecado, você, enfim, tem uma transformação tão grande que a sociedade inteira é transformada. E no Canadá teve um avivamento. E tinha um pastor que falou assim, olha, eu não vou lá não, Deus é onipresente, está aqui na minha igreja, eu não vou. E depois de muitos meses de avivamento, gente, foi mais que Deus. E, gente, Deus se manifestava ali. E esse pastor, com muito custo, convenceram ele de ir. Quando chegou aí para o estacionamento dessa igreja onde Deus estava se manifestando, era tão forte a presença de Deus, a Shekinah, naquela igreja, que ele ficou dentro do carro 2 horas chorando e não conseguia sair do carro. Porque Deus estava ali. Então, nós precisamos de buscar por essa presença. Tanto quando você sobe no monte, eu falo subir no monte é você buscar Deus, seja no seu quarto, onde você busca Deus, quanto você vai num lugar que você sabe que vai ter uma atmosfera de glória. Essa glória que tem uma atmosfera, ela por vezes vai ser manifesta em forma de unção, tá bom? Vai vir uma porção de unção sobre você. E essa unção, ela se aloja no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Você tem que santificar, gente, é nos três níveis, espírito, alma e corpo. Você tem que estar santo e repreensível em espírito, alma e corpo até a vinda de Jesus. Não é assim que a palavra fala? A unção, a glória, ela chega até você e ela chega em espírito, alma e corpo. E isso pode acontecer de você ir com Deus, pode acontecer com a imposição de mãos. E eu te pergunto, imposição de mãos de quem, né? Estava conversando com a Karen esses dias e mostrei para ela um texto de Jó, capítulo 22, sobre isso. É, vamos chegar lá. Antes disso, né? Eu estava no culto domingo aqui na minha cidade e também ontem num turno de adoração e eu senti assim olhos correndo aqui, ó, assim como na orla das vestes de Arão. Senti olhos correndo. Tinha uma comunidade que estava louvando ao Senhor.
E Deus estava ali derramando uma unção nas pessoas, tinha uma unção se manifesta naquele lugar. É um exemplo de como que Deus se manifesta, né? E nesse lugar você vai sendo transformado. Deixa eu pegar aqui rapidamente esse texto para a gente, eu quero comentar sobre isso, é um dos tópicos do nosso encontro de hoje. E nós já vamos continuar. Estamos continuando, aliás. E já vou falar por que eu estou comentando sobre isso, tá bom? Por que eu estou falando sobre quem ora por nós, quem derrama uma unção, quem ministra. Jó 22, tem uma conversa ali, né? Deus está conversando com Jó e tal. Jó 22, versículo 23 para frente, fala assim, gente: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro e ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, em Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Em outras traduções, né? Decretando tu alguma coisa, ou ainda determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. E aí vem o versículo 29, gente. Olha isso. Se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Vou repetir o versículo 29 e 30. Se estes descem, ou seja, se alguém está caído, está mal, então você vai dizer, para cima, e Deus salvará o humilde. E se livrará até que não é inocente. Sim, está libertado, graças à pureza de tuas mãos. Então, ou seja, gente, olha isso. Olha isso. A unção, os mantos que Deus colocou em você, né, que é pela graça dele, chega a um ponto que quando você olha para as pessoas, uma graça especial está acontecendo ali, que tem a ver com quem está orando, não apenas com a pessoa. Assim como quando alguém ora com você. Você sabia que os mantos... alguém sabe o que é manto aqui? Todo mundo sabe. Gente, manto ele aponta para uma autoridade conquistada, manto aponta para o nível de unção que a pessoa carrega. E na Terra, grandes homens e mulheres de Deus conquistaram mantos. Tem a ver com unção, não tem? Como que gera unção? Unção gera com esmagamento. Esse processo com Deus que nós falamos, você vai ser ungido. Vai escorrendo óleo de você. Vai tendo unção em você. Vai tendo capacitação. Se você sentar o processo de Deus, vai escorrendo óleo de você. Que você senta ser esmagado. E essa unção, num certo nível, isso vira um manto. Isso é um manto. Tá? Quando a gente fala manto, significa um nível de unção que a pessoa atinge-se. Só que esse manto também é literal. Tá? Só que essa pessoa que foi esmagada em jejum, em oração, em anos de processo, quando ela morre, o manto não sobe com ela, não. Elias e Eliseu, o que aconteceu com o manto de Elias? O manto ficou. Eliseu pegou o manto dele. Por isso tem gente que em sonho vem lá um manto de outra pessoa da terra e pousa sobre ele. Talvez alguém venha orar por você, você vê um manto vindo sobre você. Talvez pode vir um manto de alguém da Bíblia, um manto de Moisés, um manto de Josué, um manto de Caleb, pode vir sobre você. Porque alguém teve vida com Deus e ele conquistou um manto, um nível de unção. E nós vemos esse texto de Jó, isso claramente, que a pessoa que ela tem ali intimidade com Deus, que ela entregou algumas coisas para Deus, a gente vai vendo que tem um nível de unção nela e que a oração dela vai influenciar de uma forma específica aquela pessoa, né?
Só que a unção, você não recebe ela. Olha que interessante, você recebe a unção no processo com o Senhor. Mas pode ser que você também queira entregar essa unção através de um homem de Deus, mulher de Deus, para poder, porque a forma que ele faz, porque ele honra as pessoas, porque ele honra o esmagamento que essa pessoa passou, que ela sofreu. Então pode ser que ele queira entregar unção através de uma pessoa para você. E vai alguém e impõe as mãos. Vai você e lê um livro da pessoa. Vai você ver um vídeo dela no YouTube e você recebe a unção dela. Uma vez eu estava vendo um vídeo da Ana Mendes, né, uma grande mulher de Deus do México, e eu recebi a unção dela, gente. Uma unção de libertação. Ou seja, quando uma mulher de Deus ele transborda, ele entrega, uma unção também vai ser entregue. Se você honra essa pessoa com seu coração, existe um acesso para unção. E o que acontece quando você recebe unção? O que acontece quando você recebe unção no processo com o Senhor e também através de alguém? Isaías 10, 27. E o jugo será destruído por causa da unção. E as cadeias da sua vida vão quebrando. E aí, se tem alguma coisa que está limitando, vai caindo por terra. Quando Jesus fala em Isaías 61, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Para quê? Para libertar os cativos, abrir prisão os que estavam aprisionados. Unção para poder o quê? Ter libertação, gente. A unção despedaça o jugo. Então, entendam que quando nós aceitamos, quando nosso coração deseja o Senhor mais do que a promessa, e nós buscamos Ele, vamos ao monte, Ele nos chama e fala conosco, e vemos um processo, nesse processo Ele manifesta o caráter dele, e nós conhecemos Ele. E nesse processo, unção é gerada. E Ele vem e te visita. E você conhece mais o caráter dele, você tem o seu caráter transformado. E assim nós vamos de glória em glória sendo transformados. E aí, gente, nós vamos agora, rapidamente, no Novo Testamento, para a gente ler um texto sobre isso. Vamos em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver como é que é esse negócio de você conhecer a glória de Deus, de você conhecer a glória de Deus e ser transformado. Conhecer a glória de Deus, as pessoas veem a glória de Deus em você. Desculpa, 2 Coríntios 3, versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o Espírito da morte, gravado com letras, desculpa, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado o que
revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Rapidamente, vamos para o próximo capítulo, 2 Coríntios 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós, a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Aleluia. Então, gente, o que nós vivemos hoje com o Senhor, o que nós podemos contemplar hoje de Deus, em Cristo, é algo que certamente Moisés nem conseguia, não conseguia ainda contemplar. O que nós hoje conseguimos conhecer da glória de Deus, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós, o quanto de revelação que nós vamos ter de Deus. Nós vamos, nesse processo, com o Espírito Santo, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Nós vamos pegando a glória de Deus, vamos experimentando dela, vamos sendo transformados. Vamos conhecendo mais o Pai, vamos tendo um caráter transformado e vamos manifestando essa glória. Toda a criação anseia para que essa glória dos filhos de Deus seja manifesta. Então, é isso que nós estamos fazendo, é nisso que nós estamos andando. E para a gente poder fechar tudo que nós conversamos, por que será que Deus está falando isso nesse tempo? Vamos agora encaixar profeticamente o que nós estamos conversando, né? No tempo profético que nós estamos vivendo. Deus tem nos chamado à renúncia. A renúncia do que nós desejamos, a renúncia do que nós achamos que é o máximo que Ele poderia fazer por nós, e Ele está nos chamando para um novo nível de renúncia, um novo nível de rendição, um novo nível de entrega. Porque, como a palavra diz em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, ela diz assim, olha, como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus planos do que os seus planos.
Então, Deus tem para nós algumas coisas que Ele não revelou ainda. E Ele chama você a um novo nível de entrega. Ele fala assim: vem cá, você está me conhecendo, não está? Então, me entrega mais de quem você é. Me entrega mais. E você faz isso orando isso. Você faz isso falando: Senhor, não faz sentido viver meus próprios caminhos. Não me faça ir se agora não for comigo. Eu quero a sua presença. E aí, Deus me trouxe um texto sobre isso, que é Ezequiel, capítulo 47. Quem lembra o que diz Ezequiel 47, gente? Vamos ler Ezequiel 47. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa, em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão, em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel na sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e levou através das águas, e as águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. E em seguida ele mediu 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual eu não se podia passar. E ele me disse: filho do homem, tu viste isto? E ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. O que o Senhor tem falado conosco? Para nós dependermos mais dele. Porque as águas podem estar nos nossos tornozelos, nossos joelhos, nossos lombos, ou pode ser um nível de rendição que de fato a gente depende dele. E para viver o que ele tem para nós, é necessário esse nível de rendição, né? Esse nível de entrega, de renúncia. Então, que a gente possa dizer: Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, toma conta da minha vida, toma o governo e a direção da minha vida. Gente, para a gente poder então encerrar, nós vamos orar, tá bom? Quando eu falo de renúncias, né, de rendição, não tem a ver com aquilo que o Senhor já prometeu para nós, não é isso. Isso nós temos que continuar posicionados e buscando no Senhor. Eu me refiro aos caminhos, né, aos planos dele para nós. É orar sobre isso, né? Entregar o coração para ele. Como nós dissemos, Isaías diz que ele tem planos maiores que os nossos, que os planos são mais altos que os nossos e os caminhos dele. Eu queria orar aqui hoje, gente, inclusive orando por unção, impartindo unção. Eu recebi ano passado uma palavra profética, no comecinho do ano, e a palavra era assim: impartir unção, era uma ordem de Deus, imparta unção. E eu comecei a fazer isso intencionalmente ano passado. E hoje, preparando esse momento, eu tive essa direção de fazer isso. Então, eu gostaria de orar por isso também. Eu queria orar com vocês, tá bom? E você pode, no seu coração, você pode falar para o Senhor: te pergunta, o que você está buscando no Senhor nesse momento? O que você quer dele? Qual a transformação dele, né? Qual tipo de unção você quer? Qual tipo de capacitação? Essa unção também é uma capacitação, a gente precisa poder viver algo de Deus, né? Uma coisa é o Espírito Santo em nós. Nós temos o Espírito Santo, mas ele pode vir sobre você com mais dele para você. Interessante que em Romanos, capítulo 1, versículo 4, diz assim, versículo 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi,
e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo está falando de Jesus, e ele fala que na carne Jesus é descendente de Davi. Mas na perspectiva espiritual, ele foi designado e confirmado como Filho de Deus. Como que foi essa prova que ele era Filho de Deus? Com a ressurreição dos mortos que ele viveu, que foi através de um Espírito que estava nele, chamado Espírito de Santidade. Então existe já uma porção do Espírito Santo, que é o Espírito de Santidade. E eu preciso te falar, você precisa disso na sua vida. Você precisa receber essa santidade. Nós vamos orar por isso hoje também. Bom? Pai de bondade, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, nós te agradecemos por essa palavra, que ela possa, ó Deus, se assentar no nosso coração. E, Pai amado, eu oro nesse momento, Senhor, por unção. Pai, no nome santo de Jesus, eu declaro, eu libero, eu ministro o Espírito de Santidade de Romanos 1,4. Aquele que está nesse grupo aqui, Pai, nesse encontro, também que vai ver online depois. Se ele deseja mais santidade, que o Senhor derrame mais uma porção agora do Espírito de Santidade sobre eles. Senhor, aquele Espírito que estava sobre Jesus, que o fez ressuscitar dos mortos. Eu declaro, eu libero o Espírito de Santidade. Seja ungido agora com o Espírito de Santidade. Eu declaro ainda sobre a sua vida uma unção de aceleração, uma unção de remissão do tempo, uma unção de restituição, uma unção de uma nova história, uma unção de renovo, uma unção de um novo começo. Que você seja hoje capacitado para essas coisas pelo poder de Deus. Receba um novo começo, receba uma nova história, receba um renovo do Senhor no dia de hoje e, sobretudo, a aceleração. Que os próximos dias, semanas e meses sejam de aceleração, que você viva nos próximos meses que você não viveu em 10 anos. Que você possa viver alguma distorção do tempo pelo Senhor Deus. Que Deus transforme a sua vida. Que Deus leve você para o tempo exato que Ele quer que você esteja vivendo. Se existe alguma cadeia, algum grilhão, eu declaro que eles são quebrados agora, na autoridade do nome de Jesus. Se existem sofismas, eles caem agora, no nome santo de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida Espírito de Santidade. Eu declaro um novo nível de unção. E eu declaro um novo começo. E eu declaro ainda um versículo de Isaías 57 que diz assim: Mas aquele que põe sua confiança em mim possuirá a terra e herdará meu santo monte. Oh Deus, que o Senhor possa honrar cada uma dessas pessoas que estão te buscando. Que o Senhor possa se revelar, se manifestar para eles, Pai. Que o Senhor possa abrir, Pai, o entendimento da palavra. Que o Senhor possa falar em cada versículo ao coração deles. Que eles possam se regozijar na palavra, Deus. Que eles possam conhecer mais do Espírito Santo e das doces consolações do Espírito Santo. Se Jesus, eles conhecem mais do teu caráter. Pai, que eles conheçam mais de tua glória. Pai, que os próximos meses sejam de conhecer mais do teu caráter, mais da tua presença. É assim que eu oro hoje em nome de Jesus. Oramos, Pai, te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos encerrar aqui a gravação, gente.